Pessoal, tudo bem? E hoje vamos falar de um tema de filhos de outro relacionamento, né? Quando a gente pega o cara e o cara já vem com aquela bagagem dos filhos. E aí, muitas das vezes, você aceita. Só que você, quando vai conviver com a pessoa, né? Você não sabe como lidar com a situação, né? Porque a criança vem pirracenta, né? Tá disputando o amor do pai, e aí você fica sem saber o que fazer. O que que acontece? O amor do pai com a filha não vai mudar, ou com o filho, não faz. E o amor dele por você é totalmente diferente, entendeu? Aí tem mulheres que querem competir com a criança. É óbvio que isso não vai dar certo. E se encurralar o cara na parede, o que vai acontecer? Ele vai opinar pelos filhos, entendeu? Porque filho, ele vai ter que carregar essa bagagem pro resto da vida, entendeu? Agora, o que seria preocupante se o cara desse prioridade para você e abandonasse o filho? Aí é caso de se preocupar. Porque se ele faz isso com um filho, amanhã mais tarde, se você tiver um filho com ele, com certeza ele vai fazer a mesma coisa com os seus. Então, tem situações que quando você for morar com a pessoa, você já tem que sentar, conversar, dialogar, ver se vale a pena você investir nessa relação, né? Porque às vezes a mãe manda a criança provocar e você não tá pronta para isso, né? Aí vem aquela criança mal educada, birrenta, né? E você não sabe como lidar com a situação, né? E por contrapartida, o cara também não sabe, né, como lidar, porque ele não sabe se ele fica a favor da mulher, se ele corrige o filho, né? Então fica uma situação complicada. Então a pessoa tem que ver direitinho se realmente é isso que ela quer. A pessoa tem filho, porque todo mundo carrega um pacote na vida. Eu venho com o meu, a pessoa vem com o dele, a outra vem com o dele. Só que tem pacotes que tem como você carregar. E tem pacotes que não. Entendeu? Porque às vezes você investe com um cara, o cara tem, vamos supor, 3 filhos, né? Aí é pior ainda que é cada um de uma relação. Aí você imagina, são 3 mulheres enchendo o saco. Ainda quando as mulheres são bacanas, legal, né? Mas tem umas que ficam o tempo inteiro infernizando. Aí além delas infernizar, ainda faz as crianças infernizar junto, né? Então fica uma situação que você não sabe como lidar, você se sente perdida, né? Você ama a pessoa, mas você não está suportando viver essa situação. Mas isso você já tinha que ter pensado lá atrás, né? Tem filho? Tem. Será que eu tô pronta para estar junto, para estar ali, né? Porque namoro é uma coisa, você só vai ver a criança uma vez ou outra. E muitas das vezes tem homens, os pais mesmo, aqueles que são mais assim, né? Eles só apresentam as crianças para mulher quando eles realmente têm certeza que ela está preparada e a criança está preparada também, né? Porque já pensou, chega lá, a criança tem aquele amor todo do pai, aquela atenção, de repente chega uma mulher e fala assim, essa aqui é minha namorada, puf. Imagina o mundo da criança, desabou, entendeu? Ela já vai imaginar, vai roubar meu pai, né? Então a pessoa tem que saber como lidar com esse tipo de situação, entendeu? Porque é muito fácil você falar, eu vou morar junto, né? Mas você vai ter que entender que a mãe às vezes é uma atribulada, vai fazer a cabeça da criança, chega lá a criança vai fazer um inferno, e tudo isso você vai ter que entender e ter maturidade para saber lidar com a criança, né? Porque assim, você tem que tratar ela da mesma forma que quer que trata seus filhos, entendeu? Ou então vamos supor, você tem filho de outro casamento e ele também. Aí pronto. Aí fica aquela confusão completa, porque ninguém senta, ninguém se resolve, aí fica o jogo de empurrar, mas seu filho fez isso, mas a sua filha também, mas o seu fez pior, aí fica aquela disputa e as crianças no meio, né? E acabam as crianças se sentindo um mundo despreparada, elas não estão preparadas para isso, né? Porque na cabeça da criança, ela tem assim, ó, eu quero que a minha mãe e meu pai vivam para sempre. Na mente deles, né? Porque eles são crianças. Então a imaginação deles voa longe,
né? Então, ele vê o mundo dele desabar, tipo, aí briga dentro de casa, fala, joga teu filho, tua filha, aí fica aquele jogo de empurra, e as crianças ficam no meio, e fica uma situação insustentável, e as pessoas não sabem como lidar com uma situação dessa, né? Primeiro ponto, quando você for namorar, você tem que estar preparada para ver que ele tem um filho e você vai ter que saber lidar com a situação. E vai ter que se dar também com a situação da mala da ex-mulher enchendo o saco. Ainda tem umas que é legal. Mas se a criança adoece, ele vai ter que estar presente. Ele é pai, ele fez, ele tem obrigação. Ele também tem que estar lá participando. Mesma coisa do seu, então vai ter que ter esse entendimento, né? Não ficar um jogo de disputa, né? É meu pai, você é meu marido, ela tem que entender que é meu marido. Não é assim, gente. A cabeça da criança é diferente, né? Então você tem que ter maturidade para tudo isso, porque se fosse o seu filho, você ia querer que fosse bem tratado, né? Que a pessoa cuidasse bem. Mas também tem uns pais que pegam e jogam pra mulher cuidar. Aí não tem lógica, você pegou a criança, ela quer estar com você, aí você pega simplesmente e joga pra ela não tem obrigação nenhuma, entendeu? Então isso tudo vem acontecendo nos lares. As meninas falaram pra mim, aborda esse assunto, porque realmente é uma situação que as pessoas se ficam perdidas, elas não se acham, e ninguém entra num acordo, né? Mas por quê? Porque tudo isso vem lá de trás, não sentaram, não conversaram, sabe? Tudo tem um diálogo. A criança está aprontando, está fazendo, o meu também, tá errado o teu, tá errado o meu, entendeu? Tem que sentar, tem que conversar, né? Tem que explicar, olha, eu não tô gostando. Aí o pai também tem que agir com firmeza, porque também a criança também não pode desrespeitar o adulto, né? Tem que entender que ela é a filha e ela é a esposa, né? Também tem essa parte. Então é muito complicado. Quando as pessoas se envolverem com uma pessoa que tem filhos, a pessoa tem que pensar muito bem. Porque essa bagagem, ela vai vir pro resto da vida. E o cara vai ter que acompanhar a criação da criança. Não é simplesmente pôr o filho no mundo e largar lá, não. Então a pessoa que for morar com uma pessoa que já tem filho de outro relacionamento, ela tem que pensar muito bem se é isso que ela quer para a vida dela. Porque o amor da criança não vai desaparecer. Jamais. E o seu amor é totalmente diferente. São amores que não se comparam, né? Então vai ter que ter maturidade para tudo isso. É um dinheiro que a pessoa vai ter que gastar mais, porque fora a pensão, às vezes a criança tem um gasto de um remédio, uma medicação, e você vai ter que entender, porque se fosse o seu filho, você também ia querer. Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar e ter a maturidade de entender, entendeu? Que amores são completamente diferentes e se você tá pronta para esse tipo de relacionamento, né? Porque tem mães, que nem eu falei, elas fazem a cabeça da criança e você tem que estar preparada, porque a criança realmente ela não tem culpa, ela só está sendo manipulada, né? Então você tem que ir, chegar, ganhar seu espaço devagar, entendeu? Saber lidar com as situações que vão surgir, você tem que estar preparada, né? Mesma coisa é o homem, quando pega a mulher com filho. Aí passa um tempo e começa a reclamar. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar aquilo. Ué, mas você não sabia que elas tinham um filho? Sabia, pegou porque quis. Agora, hashtag, meu bem, chupa essa manga, vai ter que ficar. Entendeu? Quer a mãe, mas não quer o filho? Não existe isso. Entendeu? A mãe não vai abandonar o filho. Como o pai também, como pai de verdade, também não abandona o filho. E outra coisa, se ele ainda chegar a abandonar, amanhã mais tarde ele vai botar a culpa tudo em você e ele mesmo vai se culpar. Ele vai falar, por que eu fiz isso com meu filho? Entendeu? Então, tudo isso. Então, assim, fica a dica de hoje. Depois eu abordo mais sobre esses assuntos que as meninas têm conversado muito comigo. São problemas que vão surgindo, vão acontecendo. E a gente tem que ter a maturidade de poder entender que cada um tem seu papel. Entendeu? E que o amor é completamente diferente. E tem que ter a maturidade para saber lidar com esse tipo de situação. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
né? Fica a dica aí, um super beijo, fique com Deus e não esqueça de deixar seu joinha, ok?